Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 157. Título: O Filho Egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Lucas 15, 29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do Mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições, e raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão, que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega, como autêntico preguiçoso, os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre através da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus amigos. Hoje, 25 de agosto de 2021, vamos conversar a respeito da doutrina espírita. Faremos uma reflexão baseada no livro dos Médios, capítulo 15, dos médios escreventes ou psicógrafos, médios mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e de pressentimentos. Faremos os comentários referentes aos itens 182 a 184, finalizando assim o capítulo 15. O Espiritismo, na condição de ciência e filosofia, é uma doutrina profunda e exige estudo e reflexão, seriedade no seu entendimento e correção na sua prática através do laboratório da mediunidade.
Kardec, em 1861, lançou o Livro dos Médiuns, que deve ser estudado junto à segunda parte do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. É a base essencial para os que se interessam pelo espiritismo experimental. Kardec nos alerta que devemos ter um conhecimento mínimo para que possamos nos envolver com a mediunidade e com o espiritismo prático. Kardec foi decisivo ao afirmar que o estudo da teoria é necessário, a fim de obter entendimento adequado do que se experimenta. Afirmou que o estudo do Livro dos Espíritos, como embasamento, deveria anteceder o Livro dos Médiuns para melhor compreensão. A maioria das criaturas que se ocupam com a prática da mediunidade não estão interessadas no conhecimento, apenas nos fenômenos mediúnicos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10, Kardec asseverou: a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Portanto, o intercâmbio com os desencarnados requer amor, devotamento, sinceridade e, acima de tudo, responsabilidade. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 10, nos esclarece: os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem, nesses últimos, a falta de órgãos materiais, pelos quais transmitem suas instruções. Mais adiante ele complementa: se eles desviam do objetivo providencial a faculdade que lhe foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, com certeza Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil. Meus irmãos, é através dos médiuns que recebemos as mensagens dos espíritos, mas se recusarmos a utilizá-lo em benefício do outro e de si mesmo, Deus retira essa faculdade maravilhosa que poderia ser utilizado para o progresso da humanidade. O médium que vigia a própria vida, disciplina emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicado os talentos que por empréstimo lhe foram copiados. Estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para o céu. Estará, sem dúvida, exercendo a mediunidade com Jesus, lá do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Vamos iniciar o estudo de hoje, item 182, que se refere aos médiuns inspirados. Vejamos que Kardec nos expõe inicialmente: todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluídas na categoria dos médiuns inspirados. Este, como se vê, forma uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é muito mais sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. Logo, podemos considerar médiuns inspirados todos que se encontram no estado de vigília ou de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações diferentes de suas ideias já formuladas, formando uma variedade da mediunidade intuitiva. Mas a influência da força oculta é muito sutil. Por isso, muitos médiuns inspirados desanimam diante da impossibilidade de distinguir as ideias que lhes são próprias daquelas que nos são sugeridas. Acredito que as ideias de proveniência estranha brotam espontaneamente. Já as ideias próprias estão sempre à nossa disposição. Porém, isso não tem grande importância. Kardec, no Livro do Espírito, pergunta 461, questiona a espiritualidade. Como distinguir
os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Resposta dos amigos espirituais. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente e se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidade. Companheiros, se Deus permite os espíritos brincalhões nos sugerirem pensamentos duvidosos, é para provar as nossas escolhas. Devemos lutar contra os pensamentos sugeridos, e mesmo com os nossos, pois permitimos por invigilância. Estando diante da lei de livre-arbítrio, na nossa vida é uma constante luta entre o bem e o mal. Mas esse exercício nos leva a conhecer a verdade que nos libertará. Jesus falava aos apóstolos: não cuideis como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Lá do livro Mateus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Era de interesse de Jesus que os apóstolos e discípulos confiassem na inspiração que viria do alto, a fim de poderem avançar no desempenho da missão que lhe cabia. Portanto, não devemos nos preocupar o que falar ou o que fazer, pois no momento e hora certa a inspiração vem do alto. Kardec afirma que é exatamente o que acontece com os bons médicos. Eles veem, sentem, ouvem e falam, traduzindo o que lhes transmite no plano visível, os enviados do Senhor. Mais adiante complementa Kardec: a inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúdo, cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica em todas as resoluções da vida que devemos tomar. Todos nós temos o nosso anjo guardião, ou espírito protetor, que pertence a uma ordem mais elevada, e que receberam como missão a incumbência de nos proteger, desde o nascimento até a morte, e às vezes nos acompanham, além da morte, na vida espiritual. Eles nos protegem como um pai, nos conduzindo no bom caminho, ajudando-nos através dos conselhos, no momento das aflições, está sempre por perto, dando-nos coragem para enfrentar as dificuldades. Às vezes, não aceitamos as orientações e trilhamos o caminho errado. Tudo são lições que o Senhor nos envia e que desprezamos por ignorância. Kardec nos passa que poderíamos evitar muitos enganos e dissabores se fôssemos mais vigilantes quanto às verdades procedentes dos amigos espirituais, que estão sempre prontos a nos auxiliar e proteger diante das dificuldades. Porém, nós não percebemos e, nesse momento, devemos pedir auxílio às forças divinas com fervor e segurança, para que germine no pensamento ideias benéficas através da inspiração que nos leva a solucionar certas dificuldades. Todas as grandes obras são filhas do além. Tudo que ha revolucionado o mundo do pensamento, apresentando um progresso intelectual, nasceu de um sopro divino, inspirador. Lá no livro No Invisível, Leon Denis. Na emancipação da alma, o espírito, que é a alma encarnada, se afasta durante o sono, ou mesmo em vigília. O corpo não dorme, caminha, age, os olhos olham sem ver,
dando a impressão que a alma está distante, enquanto o corpo descansa. O espírito vai ao encontro dos amigos desencarnados, a fim de compartilhar do trabalho voltado à caridade e amor, no gozo da sua liberdade, da sua plenitude e das suas faculdades. A alma não está presa numa caixa lacrada. Ela age como um mergulhador que precisa retornar à superfície, encher os pulmões de ar e mergulhar novamente. A alma jamais está completamente separada do corpo. Está ligada ao corpo por um laço fluídico que serve para retornar à prisão corpórea quando necessário. Esse laço só se rompe através da morte. Kardec comenta que o êxtase é a emancipação da alma no grau máximo. A alma penetra no mundo desconhecido, no mundo dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sempre obedecendo certos limites que não poderia transpor sem romper os laços que prendem o corpo. Lá do livro Obras Póstumas, página 55. Neste mesmo livro, Kardec nos passa um relato a respeito do médium no estado de êxtase. Resumindo, numa reunião familiar, o pai lera uma passagem no livro dos Espíritos a respeito da música celeste. Sua filha musicista aprendeu que a música do céu é muito mais bela do que a da terra. Mesmo assim, não aceitava e pensava consigo mesmo: não acredito, não há música no mundo invisível. Como poderia Bellini me dar meus conselhos e ouvir a minha música? Com certeza foi algum espírito leviano. O espírito Bellini, às vezes, lhe aconselhava a respeito da música. Ele dizia: acredita, minha filha, os sons dos vossos instrumentos, as vossas mais belas vozes, não poderiam dar-nos a menor ideia da música celeste e da sua suave harmonia. Instante depois, disse a moça: papai, papai, vou adormecer, vou cair. Oh, papai, que música deliciosa, que maravilha! Desperta-me, senão eu me vou. Com algumas gotas de água no rosto, fizeram-na a voltar a si lentamente. O item 183, Kardec nos fala sobre os homens de gênio, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceder grandes coisas. Meus amigos, o homem de gênio é, antes de tudo, uma aquisição do passado, o resultado de pacientes estudos seculares, de lenta e penosa iniciação. O gênio está na preexistência da alma e na pluralidade das vidas. É um espírito que tem vivido há mais tempo e, encarnando, traz consigo todo o saber que é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. O equilíbrio de valores é um processo de milênios e conquista na área do tempo. Sem a ajuda que se encontra na dianteira, não conseguiremos vitórias. Todos os grandes poetas principiam seus cantos por uma invocação aos deuses, e os espíritos inspiradores atendem à súplica. Murmuram ao ouvido do poeta 1000 coisas que só ele entende. Depois da música, é a poesia um dos focos mais puros da inspiração, lá do livro No Invisível, de Leon Denis. Jesus foi vidente e um inspirado, o maior de quantos o sopro divino vivificou em sua passagem pela terra. Na literatura espírita, encontramos vários autores respeitáveis, trabalhando na sua divulgação das manifestações mediúnicas. Mencionaremos 2 grandes figuras: Cristóvão Colombo, o descobridor de um novo mundo, impelido por uma obsessão divina, e Joana d'Arc, que obedece às suas vozes.
Colombo era guiado por um gênio invisível. Nas horas das maiores dificuldades, ele escutava uma voz desconhecida que murmurava ao ouvido: Deus quer que teu nome ressoe gloriosamente através do mundo. Ser-te-ão dadas as chaves de todos esses portos desconhecidos do oceano, que se conservam atualmente fechados por formidáveis cadeias. Lá do livro No Invisível, de Leon Denis. Joana d'Arc, como média missionária, uma jovem apenas de 18 anos, portadora de extraordinários dons mediúnicos que lhe possibilitaram as visões do além e a audição de vozes, as quais a guiaram e sustentaram na grande missão, libertando a França do domínio inglês. Em toda parte, seres invisíveis inspiravam e dirigiam a heróica Virgem de Dom Remy. Todos os êxitos de sua trajetória são previamente anunciados. Foi queimada viva numa fogueira, por ser considerada seus dons divinos, bruxarias e feitiçarias. Também lá do livro No Invisível, de Leon Denis. Portanto, meus amigos, temos que compreender e aceitar com humildade que toda sabedoria vem de Deus, está acima de qualquer genialidade humana. Somente o Criador Deus Todo-Poderoso faz as coisas e todos nós, mesmo os gênios e sábios, somos apenas copistas do maior de todos os sábios. No item 184, Kardec refere-se aos médios de pressentimento. Há criaturas que, num determinado momento, têm uma vaga ideia, intuição, das coisas que podem acontecer mais à frente. Essa situação pode ter sido proveniente de uma espécie de dupla vista, que nos permite ver as coisas de uma forma confusa, o resultado das coisas atuais. Também pode ser consequência de comunicações ocultas, que podemos considerar médios de pressentimento, que é uma variedade dos médios inspirados. Na pergunta 853 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos, de certo modo, que a hora não lhe chegou. Haverá algum fundamento para essa desconfiança? Vejamos que a espiritualidade responde. Muito frequentemente, tem um pressentimento do seu fim, como pode o ter de não morrerá ainda. Esse pressentimento vem dos seus espíritos protetores, que querem advertir a estar pronto para partir, ou que levantar a sua coragem nos momentos que é necessário. Pode vir ainda da intuição, que tem da existência, que escolheu ou da missão que aceitou, que não sabe e que sabe dever cumprir. Muitas pessoas, mesmo passando por um grande perigo, pressentem que a sua hora ainda não chegou e luta com todas as forças para vencer obstáculos e, diante da sua fé e esperança, a providência divina mostra os meios de defesa através do processo de inspiração dos guias espirituais. Podemos ter o pressentimento, enquanto encarnado, de nossa partida. Porém, sabemos, através do estudo, que assumimos um compromisso no mundo espiritual. Mas nem por isso podemos deixar de pedir a Deus que prolongue a nossa vida. A sua misericórdia e bondade pode mudar o nosso destino, dependendo do merecimento. Vamos terminar o estudo citando um fato de pressentimento encontrado no livro No Invisível, de Leon Denis. Resumindo, o esporte preferido do senhor Vigneron era pescar e caçar. Saía todo o dia para se entregar aos seus prazeres. Sua esposa não se inquietava por isso, mas um dia ela tentou impedi-lo de ir à pesca.
tendo o pressentimento que ele se afogaria. Ao regressar à casa, pôs-se a gracejar da infantilidade dos teus temores. Na manhã seguinte, conversando com o genro, disse-lhe que quase morrera afogado, pois o barco de repente começou a afundar, e ele se salvou, graças a um ramo de salgueiro a que se agarrou a tempo. Até o próximo estudo e que Jesus nos abençoe.